cavalo comendo primeira praia, deixa eu entrar aí. Aí, ó. Aqui foi filmado bem amado, né? 75. A praia cheia de gente tomando banho. Agora, o urubu, o cavalo, o capim tomou conta da praia. E a gente se perde dentro do capim. Está mais alto do que eu. Isso é uma esculhambação muito grande. Se não agir depressa, isso aqui vai tornar agora uma fazenda, né? Criar cavalo, criar boi, criar galinha na beira da praia. Porque é impossível você conviver uma situação dessa. E agora veja aí as balas negras, né? Caça, morando no Curubu. Uma coisa incrível, né? É isso aí. O culpado disso tudo, os governos, né? Se tivesse tomado conta no começo, não tinha acontecido isso. Mas se a gente não chamar a atenção desse aqui agora, ele vai passar para a fila lá atrás, vai continuar a mesma coisa. Se tem o culpado nisso tudo, foi o governo, que autorizou as indústrias, deixou fazer essas indústrias tudo assim, a rima, assim, destruir impacto ambiental. Aí ganharam de um lado e perderam do outro. Qual o benefício que as indústrias trouxeram para Sepetiba? Nenhum. Prejuízo. O turismo, a pesca, e ainda trouxe um monte de doença para cima da gente, né? Ali é o portão da base. Aqui é o matagal que se formou aqui. Muito com poluição. Nem parece mais praia, né? Olha lá. Virou até um jardim, né? Tô filmando, hein? O pessoal põe roupa. Se a praia era para fazer quiosque. Isso seria praia, né? Aqui. Todos para gravar história. Grava um pedacinho deles falando, para, grava outro. Tá vendo? O projeto, SOS Bahia Sepetiba, já está pronto há muito tempo. Só falta executar, passar para algum nível técnico ainda. É justamente o seguinte, vai correr aqui um cordão de cintura em volta de toda a praia, recolhendo todo o esgoto. Tratado em duas estações de tratamento na distribuidade, uma aqui, outra na Praia do Luiz. Ou então uma só grandona, também pode ser bombeada. E em seguida, será retirada a lama, toda a lama que aflora esse pedaço aqui, e com consentimento a ser jogado dentro do terreno da base aérea. Né? E o problema da areia também, que são 60 metros de areia, que vai ser engordar a praia. E então a casa para tirar lama, para tirar essa lama, terá uma distância de 250 metros de lama tirada. Nós vamos ter uma praia muito bonita e depois tem que retirar o resto da lama, 250 metros para lá, para nós não voltar. Mas é uma obra paliativa, mas que fica muito bem até que espera uma obra mais definitiva. Mas é aí que se vai ficar. Essa aqui é a parte de outro. Aqui nós vamos ver outra parte agora. Chega mesmo. Essa aqui está mostrando aqui do mar para a terra e da terra para o mar. Aqui está mostrando toda a terra para o mar. É a mesma coisa, tá vendo? É como se fosse essa aqui. Em volta de toda a Bahia, você vai até a Praia da Pedra, só até que não. Você vai até a Praia da Pedra. Toda a língua negra, toda a bala negra, ela será contida nesse pedaço aqui, que eu falei para vocês que tem que é lá no norte. Essa parte aqui, tá vendo? Retirada a lama, colocada areia nova.
e afundada à beira da praia. Você me chamou o que era. E certeza uma coisa, o dinheiro que saiu dá para fazer essa obra, ainda sobra aquilo. Agora, vontade de querer fazer isso aí, o projeto está aí, volta para passar para um técnico, entendeu? Uma coisa rápida, e daí a praia. E como vocês podem ver aqui do outro lado, vou passar aqui, aqui a gente fazendo o ponte com a pessoal da Serra, a doutora Isaura, o pessoal da técnica do meio ambiente gostou do projeto e mandou fazer. O projeto está pronto. Só falta agora, está assinado até por engenheiro, corrigir alguns erros técnicos e começar a obra. Agora, tirar a lama, não tem nada a ver com isso, deve ter começado já há muito tempo. Falta boa vontade de fazer. A Marina, né? A governadora Garotinho e a Zaura Fraga, né? Que são as pessoas julgativas, né? Caso os homens não fizeram, quanto eles tabelas, que essa obra tem necessidade de ser feita. É isso aí. Aonde o barco fica um abrigo seguro, não aquilo que fizeram na beira da praia de Madeira. Isso aqui, somente isso aqui, é o suficiente para salvar a Bahia. São 3.600 metros. Gostaria de, primeiramente, convidar a todos. Nós vamos dar início à audiência pública, tá, da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Mangaratiba. Gostaria de agradecer a presença do excelentíssimo senhor deputado estadual Marco Abraão e representando o prefeito, o secretário jurídico Madeira, representando a Secretaria de Meio Ambiente, o secretário Giovanni Guedes, representando a delegacia da Capitania dos Portos, o delegado Luiz Alexandre Matias, representando a Câmara Municipal de Angra do Reis, o vereador Odir, representando o SOS Bahia de Septiba, Salviano, representando o Comitê da Bacia do Guandu, Sérgio Ricardo, representando a Diretoria de Planejamento, a CEM, o Diretor de Planejamento e Ambiente, o senhor João Eustáquio Xavier. Gostaria também de dar um bom dia a todos aqui, a todos os secretários, todos os diretores, funcionários da Prefeitura, toda a comunidade que se faz presente, e também desejar à imprensa também um bom dia, aos grupos também que vêm fazendo parte, apoiando também o evento, o Grupo Gota d'Água, o SOS Bahia de Septiba, o Sindicato dos Trabalhadores em Saneamento e Meio Ambiente do Rio de Janeiro, o IDEMA, o Movimento de Cidadania pelas Águas de Santa Cruz e Paciência, a Associação de Amigos Moradores de Mangaratiba, a Associação de Moradores do Junqueira. Gostaria de convidar para fazer parte da mesa o deputado estadual Marco Abraão. Representando o prefeito de Mangaratiba, Arão de Moura Brito, o secretário jurídico Madeira. Gostaria de convidar o secretário de Meio Ambiente do município de Mangaratiba, Giovanni Guedes. Representando a Capitania do Porto de Itacuruçá, delegado Luiz Alexandre Matias. Representando a Câmara Municipal de Angra do Reis, o vereador Odir. Representando o grupo SOS Bahia de Septiba, o senhor Salviano. Representando o comitê da Bacia do Guandu, o senhor Sérgio Ricardo. Representando a FEMA, o senhor João Eustáquio Xavier. Agradeço a presença de todos. E propor aberta a presente sessão pública sobre o meio ambiente da Câmara Municipal de Mangaratiba, audiência pública. Muito obrigado pela presença de todos e um bom dia a todos.
Gostaria de convidar a todos que pudessem ficar de pé para que nós podemos dar início com o hino nacional. Gostaria de convidar também para fazer parte da mesa o ex-prefeito de Mangaratiba, José Miguel Olímpio Simões. Gostaria também de convidar o superintendente da MBR, o Dr. Paulo Horta, também para fazer parte da mesa. Como presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Mangaratiba e presidindo a presente audiência, gostaria de convidar o vereador Gilmar Abraão da Silva para discorrer sobre os fatos e acontecimentos que vem atingindo o município de Mangaratiba. Justificar a presença do nosso presidente Nelson Bertino, que ontem teve um problema de saúde um pouquinho sério, mas se Deus quiser,
já está se recuperando, já está presente com a gente. E o prefeito Arão também está assinando um convênio hoje no Estado e vai para Brasília hoje ainda. Queria agradecer a presença também do secretário da cidade da Guarda e de todos vocês. Excelentíssimo senhor deputado Marcos Abraão, o jurídico da Prefeitura, Giovanni Guedes, secretário de Meio Ambiente, delegado da Categoria de Esporte, meu amigo Matias, vereador Dir, Salviano, Sérgio Ricardo, representante da FEM, João Estado, superintendente da MBR, ONGs, OCIPs, associações, senhoras e senhores. Queria agradecer a presença da doutora Vera, secretária de Saúde também, agradecer a presença da imprensa em geral, 97. Eu queria que o colega da Câmara fizesse a abertura, para vocês terem ideia mais ou menos do que nós queremos fazer dentro do nosso município. Só um instantinho, tá bom? Primeiro, nós participamos de uma audiência pública há um mês atrás na Assembleia Legislativa, onde a Assembleia liberou uma dotação orçamentária de 40 milhões de reais. E, para minha surpresa, quando eu cheguei à disposição da Baía Sepetiba, para minha surpresa, quando cheguei na audiência pública no auditório Nelson Carneiro, eu não vi uma garantia incluído nesse plano de disposição da Baía Sepetiba. Imediatamente, pedi ao deputado Carlos Mink, na época, na hora, que ele incluísse uma negativa. Foi uma negativa desde a construção do Porto de Sepetiba e do canal do Retroporto, vem se degradando a cada dia com poluição química jogada para as empresas que ao entorno da Baía de Sepetiba, como está mostrando o meu colega do SOS Sepetiba. E pedi ao deputado que incluísse pelo menos 3 milhões de reais para nós fazermos dentro do nosso município a nossa tão esperada e sonhada estação de tratamento de esgoto para salvar nossas praias no município. O que nós temos que entender é que Mangaratiba tem vocação totalmente turística e que nós não podemos continuar sendo o quintal e a fossa do Porto de Sepetiba. É a mesma coisa que estão fazendo em Mangaratiba, é a mesma coisa que você fazer uma casa de um lado e colocar a fossa na casa do vizinho. Isso nós não podemos deixar acontecer mais no nosso município. Mas não queremos mais o bota fora de metais pesados dentro do nosso município. Isso aí não tem acordo. Eu acho que a população toda de Mangaratiba, eu queria apelar ao deputado Marco Abraão, que está aqui representando a Assembleia Legislativa, que ele lutasse em nome de Mangaratiba, lutasse, e o representante da FEMA, também o João Estado, que lutasse em nome de Mangaratiba para retirar de uma vez esse bota fora de metais pesados de dentro da nossa Bahia. Então eu queria fazer um demonstrativo para vocês verem o que jogam dentro da nossa Bahia durante a dragagem do canal do Retroporto. Promessa da Doca do Rio de Janeiro, promessa do governo estadual, promessa do governo federal, um macroplano que nos prometeu na época que se responsabilizaria pelos... É que essa dotação orçamentária, é que a Doca do Rio de Janeiro, é que o governo federal nos ajude a tratar o nosso esgoto e não deixe mais esses metais pesados serem colocados dentro do nosso município. Eu queria pedir ao colega que passasse já começasse a passar. Esse é o estudo comparado de desenvolvimento da movimentação de Guantánamo no Porto de Sepetiba, de 2000 para 2004. Você vê o avanço que houve nessa distribuição de Guantánamo dentro do Porto de Sepetiba. Pode passar. E aí, essa é uma logística da influência econômica do Porto de Sepetiba para todo lugar que é escoado aos Guantânanos que vêm. Pode passar. Minas Gerais, Belo Horizonte, São Paulo, Espírito Santo, isso dentro do nosso país. Pode passar bem.
Esses são os metais pesados que são jogados em cada dragagem que fazem no canal do retroporto, são jogados dentro do nosso município para alimentar os nossos peixes, para nos alimentar depois. É esse presente que a Doca do Rio de Janeiro está dando para a gente, por enquanto. Pode passar, meu. Chumbo, cádmio, zinco, manganês, ferro, pode passar. Resultado de ferro, de cromo, manganês, pode passar, meu. Pode passar. Aí, é uma pesquisa que foi feita na UERJ e na UFRJ, dizendo o resultado de zinco na amostra de siri. Altíssimo, pode passar. Resultado de zinco em amostra de camarão. Itacuruçá, Pedra de Guaratiba, Itacuruçá e Pedra de Guaratiba. Isso aí, às vezes as pessoas estavam numa conferência outro dia e... mas isso aí pode... Tem partículas e tem uma certa porcentagem que é permitido. Para mim, não existe porcentagem permitida de metais pesados nos peixes que nós estamos comendo. Então, esse argumento, para mim, não vale mais, nem do maior estudioso do mundo. Para mim, não vai me convencer. Pode passar, Daniel. Resultado de ferro em amostra de camarão. Pode passar. Resultado de zinco em amostra de peixe. Pode passar. Bom, aí vem as leis que estão sendo desrespeitadas num país que sediou a Conferência Mundial de Meio Ambiente. Nos envergonha muito hoje essa poluição. Talvez seja um crime ambiental pior do que está acontecendo na Amazônia. Ali, considerando as Nações Unidas sobre o direito do mar 82, o meio ambiente marinho, incluindo oceano, mares, água, costeira, adjacente forma conjunto integral. Está passando, Pedro. Considerando que a Baía de Sepetiba abastece em pescado o seu entorno, garante a produção agrícola indispensável à população do Rio de Janeiro. Então, a Baía de Sepetiba é um criador natural da tainha, do camarão branco, da gurvina, do ligado e de outras espécies. Pode passar. A Constituição do Rio de Janeiro, promulgada em 5 de 10 de 89, em seu artigo 269, expõe a Baía de Sepetiba como área relevante de interesse ecológico. Pode passar. A Lei 12.008 declara em seu artigo 1º a Baía de Sepetiba como área de proteção ambiental. Pode passar. Considerando o decreto de lei 12.328, de 8 de 10 de 93, cria a área especial de interesse ambiental da orla da Baía de Sepetiba com base na lei orgânica do município do Rio de Janeiro. Pode passar aí. Considerando que a região integra a Costa Verde moldurada pela serra e pelo mar, soma-se a generosidade da natureza com complexo turístico, instalado para atender cerca de 1 milhão de visitantes. Pode passar. Considerando que a região compreende diversas peculiaridades, unidades de conservação. Aí vem a Restinga de Guarabaia, a Reserva Biológica de Barra de Guaratiba, os decretos de leis que estão sendo desrespeitados. Não, pode passar aí. Os manguezais existentes na Baía de Sepetiba estão protegidos pela deliberação número 5 de 7 de 2094 do CONEMA. O maior parque do Rio de Janeiro, o Parque Estadual da Pedra Branca, também está sendo desrespeitado. Considerando que a Baía de Sepetiba tornou-se uma das áreas de maior risco ambiental do litoral brasileiro, conforme estudos desenvolvidos por pesquisadores no Laboratório de Gestão do Território da Universidade Federal do Rio de Janeiro, porque conjugam diversos fatores críticos, aí muitos rios, encostas, etc. Indústrias, pode passar. Considerando que a Baía de Sepetiba recebe 31% do lixo industrial do estado do Rio de Janeiro, além do esgoto doméstico in natura da região metropolitana e outras conforme a FEEM, Fundação Estadual de Meio Ambiente. Pode passar. O maior problema ambiental da região é proveniente das atividades industriais. Está a prova no relatório da FEEM, da UFRJ e da UERJ. Dirige-se
para a Bahia Sepetiba de Lançamento dos Rios, que recebe esgotos sanitários dos municípios do litorâneo de Itaguaí e Mangaratiba e áreas anteriores como Paracambi, Nova Iguaçu, Santa Cruz e Campo Grande. O não saneamento básico impede a utilização das praias pela população do Rio de Janeiro. Pode passar. Considerando inúmeras denúncias de pescadores e ambientalistas sobre as constantes ameaças de acidentes na Bahia Sepetiba por contaminação de metais pesados, cádmio, zinco, cobre, cromo e outros, pescadores apontam o risco de desastre na Bahia Sepetiba. Apesar de tudo, as águas do fundo da Bahia continuam contendo quantidade assustadora de substâncias nocivas. Isso aí foi aquele despejo que o IGA fez e ficou estacionado no fundo do mar. Quando faz a dragagem, mexe com esses metais pesados todos e jogam dentro do Batafora, localizado em frente às ilhas de Javanu e Ilha Bonita, ilhas estas visitadas pelo mundo inteiro. Pode passar. Considerando que a recente calamidade provocada pelo derramamento de 50 milhões de litros de água contendo cádmio e zinco da Companhia da Mercantil na Bahia Sepetiba, evidencia a precariedade do serviço público no combate à poluição. FEEMA condena frutos do mar da Bahia Sepetiba. órgão confirma a contaminação de crustáceos e moluscos. A FEEMA alega que a Companhia já havia descumprido há algum tempo, desde a IGA foi autuada 7 vezes pela FEEMA. A verdade é o seguinte, João, eu sei que a partir do momento que a Isadora assumiu a FEEMA, isso já é uma história antiga, no tempo de Eduardo Turano, na época de Marcelo Alencar, Sérgio Ricardo estava nessa luta comigo desde 97, mas nós não podemos deixar mais essa bagagem de jogar essa contaminação dentro da nossa Bahia, uma Bahia fechada que está trazendo essa contaminação para a zona costeira e para as praias do município. Vai passar. Considerando que a significativa alocação de recursos pelo governo federal na execução das obras de expansão do perceptível prevista em torno de 135 milhões e 99, 155 milhões de financiamento pelo Banco de Desenvolvimento Econômico e Social. A questão, o Sérgio Ricardo lembra, com algumas pessoas, Salvirano, que esteve presente, quando nós fomos para a primeira, eu fui o vereador que participei de todas as audiências públicas do Perceptível. Pedra de Guaratiba e Sepetiba, está aqui o Sérgio Ricardo, o representante da FEEMA, Giovanni, que participou também na época que era vereador, Salviano. E foi nos apresentado um macroplano que era uma beleza. O macroplano era a coisa mais linda do mundo, que ia se responsabilizar pelo social, pelo município no entorno do Porto de Sepetiba, numa obra orçada em 750 milhões de dólares. Mangaratiba, até hoje, não viu um tostão desse dinheiro. E nós, Pedra de Guaratiba, Sepetiba, estão aí representantes de Barra de Guaratiba, de Pedra, acabaram com a identidade daquele povo, acabaram com a identidade do pescador, acabaram com a identidade das associações de moradores, das pessoas de rua. Hoje, os pescadores, para sair com um barco, em Sepetiba tem que andar 2, 3 quilômetros na lama pelo assoreamento do Porto de Sepetiba causou. Mas não queremos isso para Mangaratiba. Nós queremos juntar forças com Pedra de Guaratiba, com Barra de Guaratiba, com Sepetiba, para não deixar, para limpar o que fizeram lá dentro, para não deixar acontecer dentro do nosso município o que aconteceu no município do Rio de Janeiro, em Pedra de Guaratiba, Sepetiba e Barra de Guaratiba. Pode passar. Considerando que o protocolo verde do governo federal não está sendo cumprido, ao determinar que o projeto que vai condicionar empréstimo do banco de oficiais ao cumprimento das normas do meio ambiente estabelecidas pelo CONAMA. É claro que não está sendo cumprido. Né? Não está sendo cumprido porque não cumpriram nada que foi prometido no macroplano. Eles tiveram a coragem de fazer uma audiência pública no dia 23 de dezembro, às 7 horas da noite, na Câmara Municipal de Itaguaí, véspera de Natal. Mas eu fui instalar em ata o meu protesto. E vou em todas elas. Pode passar. Considerando a elevada participação do governo do Estado do Rio de Janeiro, enquanto a própria FEEMA alerta sobre a possível industrialização da região, isso aí nós não podemos
parar. Nós não somos contra o Porto de Sepetiba. Nós não somos contra a industrialização da região de Itaguaí. Nós só não queremos que as indústrias cheguem para Itaguaí, que o porto cresça e que enterre Mangaratiba, enterre Barra de Guaratiba, e perto de Guaratiba e Sepetiba. Isso nós não queremos. Nós queremos um avanço tecnológico, nós queremos indústrias localizadas dentro de Itaguaí, queremos emprego, mas queremos um meio ambiente saudável para o nosso povo Mangaratiba e para o povo de Barra de Guaratiba, Sepetiba, Santa Cruz e no entorno do porto de Sepetiba. Pode passar. Essa é a região que foi escolhida para colocar o Botafora. Aí eu me pergunto, o Botafora, no estudo de impacto ambiental, no RIMO, que esse estudo de impacto ambiental nem foi apreciado pelo Congresso Nacional, que foi um erro muito grande, porque uma obra daquele tamanho, que iria impactar o meio ambiente, não foi levado ao Congresso Nacional. Tudo bem. Só que, por inviabilidade financeira, erradamente, que estava no plano da Multiservice que fez a Doca do Rio de Janeiro. Eles teriam que jogar 40 milhas na nossa região, que já seria ambiental. Eu acho que nós temos que ter uma solução para esse metais pesados. Eu acho que nós temos que obrigar a Doca do Rio de Janeiro a retirar esses metais pesados de dentro da nossa Bahia. E ali, esse Botafora, que nós não queremos mais dentro do nosso município. Esse Botafora que está contaminando o nosso pescado. Mas não pensem vocês, falei isso na audiência pública na Câmara Municipal do Rio, junto com o vereador Odir. Participamos, né, Odir? O vereador Chico Aguiar na época, levamos, fizemos uma audiência pública em Angra do Reis, uma em Mangaratiba, uma em Itaguaí, uma no Rio de Janeiro. Falamos para eles que essa área do Botafora, essa contaminação está seguindo para o mercado de peixe do Rio de Janeiro, vai só contaminar a nossa população que não. O camarão, a tainha, a corvina, o linguado, elas vão para o mercado do Rio de Janeiro, são vendidas no mercado. E essa contaminação vai dar problema também para essas pessoas no Rio de Janeiro, não é só em Mangaratiba não. O que está acontecendo em Mangaratiba é um total descaso das autoridades federais e estaduais. Nós, do município de Mangaratiba, não queremos mais esse Botafora, delegado, dentro da nossa Bahia, representante da FEM. Nós não queremos, deputado Marco Abraão, nós não queremos esse presente de grego que a Doca do Rio de Janeiro deu para Mangaratiba, sem contrapartida nenhuma, sem convocar Mangaratiba, sem apresentar um plano social para o município. Nós não queremos, já conversando com o prefeito Arão, Giovanni é um secretário que está a par do que está acontecendo, que foi vereador aqui, é um ambientalista, e sabe o que está acontecendo, o que vai acontecer futuramente com as nossas crianças. Existe um estudo que Itaguaí aumentou a síndrome de Down. Esse estudo está com a doutora Lígia Vermelho. Eu quero pegar esse estudo porque o negócio está mais sério do que a gente está pensando. Por ingestão de pescado com metais pesados. Então, nós temos que dar um jeito nessa situação. Eu queria aqui o vice-governador, o presidente, o Carlos Mick. Infelizmente, o Carlos Mick teve uma convocação, mas o deputado Marlon me falou que hoje é a eleição da Procuradoria da Assembleia, eles estão lá, mas nós vamos levar essa audiência pública da Assembleia do Rio de Janeiro, vamos fazer um movimento no Rio de Janeiro para a gente acabar com essa situação no nosso município. Eu queria, de coração, agradecer a todos os presentes. Isso não é uma luta só do vereador Cabeça, dos vereadores Marcelo, Dr. Rui, Nelsinho, Pedro Jordão, Carlos Costa, Célio Lopes, Marquinhos da Ilha.
Vitinho, isso é uma luta da nossa população, isso é uma luta das associações. O exemplo que a Comissão de Revitalização da Baía de Sepetiba está aqui presente. Eu agradeço a vocês e também quero agradecer a vocês porque vocês sabem que o Cabeça nunca perdeu uma reunião com vocês em Sepetiba, porque eu sabia da importância já desse processo de acompanhamento de vocês também, que nós somos uma cidade interligada pela Baía de Sepetiba. Nós não podemos deixar acontecer na Baía de Sepetiba o que aconteceu na Baía de Guanabara. Muito obrigado e eu agradeço a todos vocês a presença e nós vamos dar aqui pelo presidente a palavra. Os membros da mesa vão usar 10 minutos cada um, para não ficar muito cansativo. Dessa audiência pública vai sair a ata e vai sair um documento do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, para o Governo do Estado, para o Governo Federal. E nós vamos, se Deus quiser, marcar uma audiência na Assembleia Legislativa. Já deixo aqui o pedido feito ao deputado Marcos Abraão, para que leve ao presidente Pisciani, para que nos deixe fazer uma audiência pública para apresentar esse material todo, deputado, que estão jogando dentro do nosso município. E nós não queremos isso para nossas crianças, para o nosso povo, para os nossos idosos. Muito obrigado e eu passo a palavra para o presidente. Vou passar a palavra para o vereador Dr. Rui, que é membro da Comissão de Meio Ambiente do município de Mangaratiba. Boa tarde a todos. Eu sinto-me honrado de estar nesse local. Sinto-me honrado de fazer parte da Comissão de Meio Ambiente, a qual o vereador Cabeça é relator. O vereador Cabeça que vem imbuído aí nessa causa de meio ambiente já há longos anos. Eu venho entrando como primeiro mandato agora. Estou aprendendo muito com o vereador Cabeça. Realmente esse meio ambiente, quando se fala em meio ambiente em Mangaratiba, pensa-se logo no vereador Cabeça. E eu estou tentando, junto com o Cabeça, junto com o Marcelo Tenório, que é o presidente da comissão, aprender até um pouco com ele. E fortalecer essa luta do Cabeça pelo meio ambiente. Senhores, a gente não pode deixar que a nossa Bahia seja uma fossa. A gente não pode deixar que a praia de Muriqui vire um depósito de cocô. Que palavra é essa, senhores? Cocô, formas fecais e cocô. É o que está acontecendo. Nós temos rios em Muriqui que desaguam no mar e estão poluídos. A gente não investe em fossas sépticas, as mananciais estão invadidas por casas com construção irregular. É uma luta do nosso secretário do Meio Ambiente, Giovanni Ked, eu tenho participado disso, eu sei. As fossas são, os detritos são jogados todos na cachoeira. Então, isso aí a gente não pode deixar, senhor. A gente não pode, um município que tem esse potencial turístico como o nosso, ou seja, a gente tem que investir no turismo. Nosso município não tem um potencial industrial. A gente não tem aqui como implantar grandes pátios industriais. Então a gente tem que investir no quê? Na beleza que Deus nos deu, na beleza das nossas praias, das nossas ilhas. Como é que a gente vai fortalecer o turismo? Como é que o turista vai querer vir aqui e mergulhar numa baía de cocô? Não tem como, senhores. A gente tem que gritar, a gente tem que brigar, a gente tem que realmente fazer essa audiência pública lá do Rio de Janeiro, levar muitos ônibus para lá, fazer cartazes e deixar bem claro para os nossos representantes do Estado, nossos representantes federais, que a gente não quer isso aqui em Mangaratiba. Que as indústrias que virão para Itaguaí vai ser um boom industrial. Itaguaí está com um orçamento de 40 milhões até 2007, ou seja, vão aparecer inúmeras indústrias, muitos empregos. Espero que esses empregos sejam também para mangaratibenses. A gente tem que investir numa preparação para os nossos jovens, porque senão nossos jovens não vão trabalhar lá no porto. A gente tem que saber que mão de obra é essa que o porto vai precisar e qualificar o nosso jovem para trabalhar lá. Porque senão a gente não vai arrumar um emprego aqui em Mangaratiba ou no Porto Sepetiba. Mangaratiba vai ser invadida, vai ser um município só para dormir, vai ser um município de passagem do cara que trabalha em
Porto Sepetiba apenas para dormir. Isso aqui vai ser favelizado, a gente vai ter que construir mais hospital, mais posto de saúde, e tudo piorará se a gente não se preparar para o que está vindo aí. 2007 vai ser uma explosão muito grande em Itaguaí, e a gente tem que se preparar para isso. Senão o pessoal vem de outro estado, trabalha em Itaguaí, invade aqui mais ainda ao nosso município e só traz problema para a gente não quer isso. A gente quer capacitar o nosso jovem, o prefeito Arão já está fazendo um intercâmbio, um convênio com o SESI, com o SENAI, para ver se a gente consegue isso. Essas empresas, senhores, como o Cabeça falou, eles têm que dar uma contrapartida Mangaratiba. Não é só vir aqui, sujar, bagunçar, criar problema no meio ambiente, sem dar uma contrapartida. Essa contrapartida, isso aí é em prol da população. São novos postos de saúde, novas ruas asfaltadas. Esse Senai aí, por que não a ajuda das empresas para a gente construir esse Senai, para a gente botar as máquinas capazes de ensinar essa rapaziada aí até a mão de obra específica, que aqui em Mangaratiba não tem. Aqui em Mangaratiba o cara trabalha no comércio e passa fome no inverno todo, ou trabalha na MBL, ou na prefeitura, que já está inchada. Então a gente não pode ter uma prefeitura que emprega 10% da população. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, só em Mangaratiba. Então isso é um pensamento paternalista. A gente emprega realmente porque a população precisa. Mas não é na prefeitura que todo mundo tem que trabalhar. A prefeitura tem que trabalhar na iniciativa privada também. Então a gente tem que preparar o nosso jovem, a nossa população para a iniciativa privada. Hoje em dia, é uma coisa que o vereador Cabeça fala muito, ele também falou no discurso dele, a responsabilidade social. A empresa que aqui vem, que aqui se instalará, aqui quando eu digo aqui, não digo só Mangaratiba, eu digo Itaguaí, porque o porto está aí, o porto está nascendo, e realmente, pelo que eu tenho me acompanhando, vai haver uma explosão realmente industrial em Itaguaí. Essa responsabilidade social, senhores, é importante. Hoje em dia, o grande empresário, ele pensa na responsabilidade social. Ou seja, a responsabilidade social é o seguinte, eu venho para cá, venho ganhar dinheiro, venho gerar empregos, mas o que eu vou dar para a população? Qual é a contrapartida? Porque toda empresa traz desenvolvimento, traz emprego, traz coisa boa, mas traz coisa ruim, traz poluição. Então tudo isso a gente tem que ver, a gente tem que pensar, e eu gostaria que o deputado Abraão representasse a gente lá na Assembleia e que passasse o nosso pensamento lá para os colegas. Eu espero que a gente possa fazer uma nova reunião dessa lá no Rio, com a presença do MINC, né? E é só isso, senhor. Muito obrigado. Vamos chamar o vereador Eduardo Ferreira Jordão. Edu Jordão. Senhores da mesa, muito bom dia a todos presentes. Como o vereador Dr. Rui se pronunciou, não faço parte da comissão de meio ambiente, mas me associo, né, junto com o vereador Cabeça, mas eu quero só deixar em rápidas palavras do agradecimento ao desempenho da Comissão de Meio Ambiente da Câmara aqui de Mangaratiba, porque tudo se iniciou através, né, de vocês, e com certeza, através desse movimento, Mangaratiba vai ser lembrado, vai ser enaltecido. Eu quero também agradecer a presença do deputado Marco Abraão, né, porque se desempenhou para estar presente aqui, os prestigiando. Isso é muito importante, né, que o deputado esteja presente na Assembleia. E com certeza, como morador, como nascido e criado em Mangaratiba, meus pais também, hoje nós vemos notando a cada dia que se passa a diferença, né, no nosso meio ambiente. Onde eu podia tomar banho na praia, hoje eu não posso mais. Mas vou deixar aqui para a fala dos novos presentes, mas eu tenho certeza